Bem-vindos, amigos, a uma jornada extraordinária pela história de Gênesis, o épico divino da criação e redenção. Preparem-se para mergulhar nas origens do universo, explorar os recantos do Jardim do Éden e testemunhar as reviravoltas que moldaram a humanidade. Cada detalhe desse relato sagrado carrega consigo a essência da existência, desde a luz que dissipou as trevas até as promessas divinas que ecoam através dos séculos. Peço a vocês, caros espectadores, que embarquem nessa viagem conosco. Não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar para que mais pessoas possam se unir a essa experiência enriquecedora. Acompanhem cada detalhe deste vídeo, pois a compreensão profunda da história de Gênesis não apenas nos conecta às nossas raízes espirituais, mas também nos inspira a refletir sobre o propósito divino que permeia nossas vidas. A importância de entender esse relato vai além de uma simples narrativa. Ela nos oferece a chave para compreendermos nossa própria jornada e encontrar significado na busca por redenção e esperança. Preparem-se para uma experiência transformadora e enriquecedora. Vamos juntos explorar os mistérios e as maravilhas do Gênesis. No princípio, quando o universo ainda estava envolto na obscuridade e no vazio, uma força divina transcendente, conhecida como Deus, ergueu-se para iniciar o grandioso ato da criação. Em um instante mágico, uma palavra proferida pelo Criador deu origem aos céus e à terra, iluminando a escuridão e separando-a das trevas que envolviam o cosmos. Essa luz, cujo fulgor era mais do que a simples ausência de escuridão, representava a essência da vida e a centelha da esperança que permeava todo o tecido do universo recém-nascido. Com ela teve início uma jornada extraordinária, uma narrativa cósmica que desdobraria o magnífico panorama da existência. Com dedicação amorosa, Deus esculpiu cada criatura com esmero e cuidado, conferindo-lhes beleza, propósito e uma conexão intrínseca com a maravilha da criação. No ápice desse ato divino, o homem foi formado à imagem do Criador, dotado de inteligência, emoções e livre-arbítrio. A responsabilidade de zelar pela obra divina foi, então, confiada a ele. Ao criar o homem à sua imagem, Deus outorgou-lhe a tarefa sagrada de ser o guardião da criação. A humanidade recebeu a nobre incumbência de cuidar da terra, preservar a harmonia entre todas as formas de vida e cultivar um ambiente propício para a continuidade da jornada cósmica. A relação entre o Criador e sua criação estabeleceu um elo inquebrantável, baseado na confiança e no propósito compartilhado de preservar a beleza e a diversidade que permeiam o universo. Assim, a luz que surgiu nos primórdios da criação não é apenas uma manifestação física, mas um símbolo imortal da vida, esperança e responsabilidade que recai sobre os ombros da humanidade. É a luz que guia a jornada do homem, lembrando-o constantemente da sua conexão com o divino e do papel crucial que desempenha na preservação do magnífico presente que Deus confiou às suas mãos. Em um cenário paradisíaco chamado Éden, Deus plantou as sementes da criação e moldou o primeiro casal, Adão e Eva, com amor e cuidado. Nesse jardim exuberante, a humanidade desfrutava da liberdade e da harmonia que emanavam da presença divina. Contudo, essa harmonia era mantida por uma única restrição: a proibição de consumir o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, símbolo da astúcia e tentação, deslizou sorrateiramente para o centro desse paraíso, seduzindo Eva com palavras traiçoeiras e despertando em sua mente a curiosidade proibida. Incitada pela tentação, Eva desobedeceu à única ordem divina, consumindo o fruto proibido. Adão, por sua vez, seguiu o mesmo caminho, selando o destino da humanidade. O ato de desobediência de Adão e Eva precipitou a queda da humanidade, inaugurando um capítulo de imperfeições e desafios. A inocência foi substituída pela consciência do bem e do mal, e a humanidade tornou-se ciente das próprias fragilidades. O Éden, uma vez intocado pela sombra da transgressão, viu-se envolto pela necessidade de redenção. No entanto, mesmo nesse momento de queda,
Deus não abandonou sua criação. Ele estendeu a mão da misericórdia e da esperança, prometendo um caminho de redenção e restauração. A história da humanidade, a partir desse ponto crucial, tornou-se uma narrativa de busca pela reconciliação com o divino, uma jornada em que a graça e a compaixão divinas caminham lado a lado com os erros humanos. Assim, a história de Adão e Eva em Éden não é apenas um relato de queda, mas também o prólogo de uma narrativa maior, onde a redenção e a busca pela verdadeira compreensão se entrelaçam, guiando a humanidade em direção à reconciliação com Deus. Apesar da desobediência inicial no Éden, a narrativa divina transcende a queda, revelando a essência da misericórdia divina. Deus, em sua infinita compaixão, estendeu uma promessa de salvação para a humanidade. Ao longo dos tempos, essa promessa começou a se desdobrar, tecendo uma intrincada tapeçaria de eventos e personagens que desempenhariam papéis cruciais em seu grandioso plano redentor. Noé, um homem justo em meio à corrupção, foi escolhido por Deus para construir a arca que preservaria a vida durante o dilúvio. Sua obediência demonstrou que, mesmo em meio à escuridão, a luz da fé e da retidão poderia brilhar. Abraão, o pai da fé, recebeu a promessa de uma descendência numerosa, que culminaria na bênção para todas as nações. Sua jornada foi um testemunho de confiança em Deus, mesmo diante das incertezas e desafios. Moisés, o libertador do povo de Israel, conduziu-os para fora da escravidão no Egito. Deus realizou milagres poderosos, como a abertura do Mar Vermelho, para demonstrar seu poder e amor inabalável, guiando seu povo rumo à liberdade. Davi, o humilde pastor escolhido como rei, tornou-se um símbolo da relação especial entre Deus e seu povo. Sua história, marcada por vitórias e derrotas, revela a fidelidade divina, mesmo em meio às imperfeições humanas. Através de alianças e milagres, Deus continuou a revelar seu amor incondicional pela humanidade, mesmo quando ela se desviava e se rebelava. Esses relatos, entrelaçados por promessas e cumprimentos, pintam um quadro da constância divina em meio às instabilidades humanas. Esses escolhidos, cada um à sua maneira, desempenharam papéis cruciais na construção do caminho para o Salvador prometido. A história da redenção, que se desenrola ao longo dos tempos, é marcada pelo amor constante de Deus, que persiste mesmo nos momentos mais sombrios da humanidade. É uma jornada de graça, esperança e promessa, onde a desobediência inicial é superada pela promessa eterna de salvação. A narrativa de Gênesis não é apenas um registro ancestral, mas uma epopeia que transcende o tempo, delineando os contornos fundamentais da existência humana. É um relato poderoso, começando com a criação magnífica, mergulhando na queda trágica da humanidade e elevando-se novamente com promessas redentoras e uma chama inextinguível de esperança. O início nos transporta para um Éden de beleza indescritível, onde Deus, em sua majestade criativa, moldou o universo com uma palavra e deu vida ao homem e à mulher. Contudo, mesmo neste paraíso, a fragilidade da escolha humana se revela. A serpente sutil sussurra tentações, e Adão e Eva, seduzidos pela curiosidade proibida, desencadeiam a queda da humanidade. No entanto, mesmo diante dessa desobediência, a história de Gênesis não é apenas uma tragédia, é uma trama de redenção e esperança que ecoa através das eras. Deus, em sua graça incomensurável, não abandona sua criação. Em vez disso, Ele busca incansavelmente um relacionamento conosco, oferecendo oportunidades de restauração e perdão. À medida que nos deparamos com nossas fraquezas e escolhas equivocadas, Gênesis nos recorda de que Deus continua a nos chamar, mesmo quando nos afastamos. Ele é o autor mestre da história, e sua mão orientadora transcende nossos erros e imperfeições. Em meio aos desafios da vida, encontramos conforto na certeza de que Deus é o grande narrador, tecendo cada capítulo de nossas vidas em seu plano eterno de amor e restauração. A história de Gênesis não é apenas um relato do passado.
mas uma narrativa atemporal que ressoa em nossos dias. Ela convida cada um de nós a participar ativamente do eterno plano divino, a buscar a redenção, a abraçar a esperança e a permitir que Deus, como o autor amoroso, escreva uma história de graça em nossas vidas. Ao percorrer as páginas de Gênesis, encontramos-nos imersos em um épico celestial, onde as palavras divinas desencadeiam o espetáculo da criação. O próprio ato de Deus falar traz à existência a luz que dispersa as trevas, e a terra, em resposta a essa divina convocação, desabrocha em uma sinfonia de vida e cores. Cada detalhe, cada elemento, é meticulosamente esculpido pelo Criador, revelando um cuidado e um amor que transcendem a compreensão humana. No coração desse panorama majestoso, Deus molda o ápice de sua criação, o homem e a mulher, seres feitos à sua imagem. Essa não é apenas uma narrativa de formação física, mas uma representação da essência divina insuflada na humanidade. A responsabilidade divina, então, é conferida a esses seres privilegiados como jardineiros do magnífico Éden. Éden, o jardim da delícia divina, torna-se o palco onde a harmonia entre a criação e o Criador se desenrola. À medida que Adão e Eva exploram esse santuário paradisíaco, têm a tarefa sagrada de zelar pela beleza que Deus generosamente compartilhou. A conexão entre o divino e o terreno, entre o Criador e suas criaturas, é selada neste jardim perfeito. Cada brisa suave, cada flor que desabrocha e cada criatura que habita o Éden são testemunhas da benevolência do Criador. Em Gênesis, somos convidados a contemplar não apenas o início da existência, mas a compreender a intrincada dança entre a divindade e a humanidade. É um convite para reconhecermos nossa posição como zeladores desse presente divino, sendo chamados a proteger e nutrir a maravilha que Deus confiou a nós, o jardim da vida. O encanto da perfeição no Éden é brevemente interrompido pela astúcia insidiosa da serpente, cujos sussurros sedutores alcançam a alma de Eva. A queda da humanidade se desenha como uma sombra sobre o paraíso, mas, em meio à desobediência, surge a luz da promessa de redenção. Deus, em sua graça imensurável, tece um plano intricado que envolve figuras notáveis, transformando a narrativa da criação em uma epopeia de busca pela restauração. Noé, homem justo em uma época corrompida, emerge como um farol de obediência e confiança. Deus escolhe Noé para ser o construtor da arca, preservando a vida durante o dilúvio e simbolizando a possibilidade de renovação após a devastação. Abraão, o pai da fé, recebe de Deus a promessa de ser o patriarca de uma grande nação. Sua jornada é marcada por altos e baixos, mas sua fé inabalável destaca a confiança no plano divino, mesmo em meio à incerteza. Moisés, o libertador guiado por Deus, conduz os filhos de Israel para fora da escravidão no Egito. O Mar Vermelho se abre diante deles, revelando o poder divino e reafirmando a promessa de libertação para aqueles que confiam no Senhor. Davi, o humilde pastor que se torna rei, é um exemplo da capacidade de Deus em transformar vidas aparentemente insignificantes. Sua história revela que a fidelidade divina persiste mesmo em meio às falhas humanas. Cada uma dessas figuras, escolhidas por Deus, contribui para o desenrolar da história divina, mostrando que, mesmo na fragilidade humana, a fidelidade de Deus permanece inabalável. Esses personagens, em suas jornadas singulares, são peças-chave no quebra-cabeça da redenção, evidenciando que o plano divino transcende as imperfeições humanas. Em meio à desobediência e às sombras da queda, a promessa de redenção continua a se manifestar, revelando o amor incondicional e a constância do Criador na história da humanidade. Agradecemos imensamente por dedicarem seu tempo a explorar a fascinante história de Gênesis conosco. Ao compartilhar este conteúdo, não apenas perpetuam a disseminação de sabedoria espiritual, mas também proporcionam a outros a oportunidade de se conectarem a narrativas profundas e transformadoras. Cada compartilhamento é uma luz que se propaga, iluminando mentes e corações. Não se esqueçam de clicar no próximo vídeo que aparecerá na tela,
pois continuaremos a trazer experiências enriquecedoras e inspiradoras para todos vocês. Juntos, vamos construir uma comunidade que busca compreender e celebrar as maravilhas espirituais que a vida nos oferece.